Estenda suas mãos para cá. Ore pela minha vida. Ore pelo solo que é o seu coração, onde essa semente será lançada mais uma vez nessa noite. Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo dom da vida, pelo privilégio que temos de nos reunirmos e exaltarmos o Teu santo nome. Clamamos a Ti por maturidade espiritual, assim como a maturidade física chega, Pai, com o passar dos anos. Nós clamamos que espiritualmente nós possamos nos desenvolver e amadurecermos, crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra. Continue a falar aos nossos corações, assim como foi pela manhã. Intensifica, amado Espírito Santo, a Tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós Te damos liberdade aqui. E eu clamo mais uma vez, intensifica a Tua presença neste lugar. Nós não queremos termos apenas a convicção que o Senhor falou conosco, mas Espírito Santo de Deus, nos convença. Convença-nos. E que nós possamos deixarmos de lado aquilo que Te desagrada. Amém? Não, irmão, tem que ser igual crente, amém? Amém. Eu quero conversar com você hoje sobre a presença. E como ela é importante para mim, para você, e como ela é importante para a nossa sobrevivência espiritual. Gostaria de ler com você João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia aí, o seu smartphone, vira para a pessoa que está do seu lado, se for o seu cônjuge, fala para ela assim, ó, eu não tenho uma Bíblia de papel, você pode me dar uma Bíblia de papel, assim, para mim anotar, fazer as minhas anotações, assim, de Natal? Fala para ele. Para mim me manter atualizado. Se você não tem a Bíblia no seu smartphone, põe a mão em cima dele, ora por ele assim, para que ele se converta, em nome de Jesus. Ora, você vai se converter. Vamos lá, João, capítulo 2, a partir do versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora
ou soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora. Eu quero conversar com você sobre a presença e a diferença que a presença do Senhor Jesus faz nas nossas vidas. E talvez você que está chegando agora, olhou e disse: mas pastor, é assim, eu sou uma pessoa que estou apaixonada por Jesus, e eu tenho buscado me atualizar, saber o que Ele quer que eu faça, e eu estou disposto a obedecê-lo, porque assim, eu estou apaixonado, mas eu quero conversar com você também, que talvez já tenha se acostumado com a presença. Eu quero conversar com você que olhou e tem vivido os seus dias, e ao passar dos anos, você tem olhado e dito assim: cadê o Senhor? E talvez você possa estar enfrentando sim uma situação adversa, e quando nós enfrentamos uma situação adversa, a primeira coisa que nós olhamos e pensamos e até verbalizamos: Senhor, onde o Senhor está? Cadê o Senhor? É como se nós questionássemos o Senhor: por que o Senhor permitiu que o vinho acabasse? Por que o Senhor permitiu que a alegria fosse embora? Sempre que nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia fala a respeito de vinho, ela fala a respeito de alegria. Ela fala, o vinho simboliza alegria, simboliza um tempo de festa, um tempo de celebração. E talvez você possa estar aqui dizendo: o vinho acabou. Talvez você está olhando, e assim como Jesus foi convidado para estar nesse casamento, você olhou e já pensou: pastor, isso aí tem tudo a ver com aquilo que eu estou vivendo lá na minha casa, no meu casamento. O vinho acabou. E talvez você não está vivendo isso no seu casamento. Talvez em alguma outra área da sua vida, você olhou e disse assim: a alegria se foi. Foi-se embora a minha alegria. Então, o que fazer? Eu quero conversar com você sobre perseguirmos e preservarmos a presença manifesta do Senhor. E nós vemos Paulo escrever a Timóteo. Eu gostaria de ler o texto com você, vamos lá. Timóteo estava vivendo e observando tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E Paulo escreve a sua última carta a Timóteo, chamando a atenção de Timóteo sobre o contexto a qual ele estava inserido e aquilo que estava acontecendo. E Paulo escreve: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si mesmos, cruéis, inimigos dos bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres deste mundo do que amigos de Deus, tendo forma
piedosa. E o que ele quer dizer aqui é assim, tendo cara de gente piedosa, mas não são inimigos de Deus, pelo contrário, negam o poder da palavra, é como se eles não a conhecessem. E Paulo olha para Timóteo e diz assim: fique longe desse tipo de pessoas. E talvez você se pergunte: mas pastor, se desde lá acontece isso, mas será que Deus foi pego de surpresa? Então assim, isso aí é a respeito da nossa natureza, é a respeito de quem somos. Enfrentamos dificuldades e lidamos com a nossa própria natureza, e temos que nos esforçar para não pecarmos. Voltamos num texto que o apóstolo Paulo também escreve: o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer, o mal que eu prego para que vocês não façam, quando eu vejo, eu já cometi. E Deus já sabia disso tudo. Deus já sabia que nós nos tornaríamos essas pessoas. Ele sabia da dificuldade que eu ia enfrentar, Ele sabia da dificuldade que você ia enfrentar, Ele sabia da dificuldade que você ia enfrentar em seus relacionamentos, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida emocional. O Senhor já sabia, o Senhor já nos conhecia, e eu vou provar isso para você. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus morto por mim e por você antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que Ele é o Verbo, e o Verbo era Deus, era Cristo encarnado entre nós. Através dessa pronúncia, através de Cristo, tudo se formou. Imagine você que nada daquilo que nós conhecemos, não é nem que nós visualizamos, que nós tivemos o privilégio de ver, nada daquilo que conhecemos existia. E a Bíblia conta, nos informa, que Cristo era o Cordeiro de Deus que nos livraria do pecado. E para ficar mais compreensível para você, de manhã eu contei uma historinha. Antes de o universo existir, em uma conversa lá no céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você crê que eles já estavam lá antes disso tudo se formar, céus e terra? Amém? Amém ou não amém, gente? Senão a gente vai ter que ir para uma outra linha de raciocínio, a gente vai ter que dar alguns passos para trás. Amém? Deus já estava lá. E Ele chama a trindade ali, Deus olha e diz assim: venham aqui, vamos tomar um café. Eu quero conversar com vocês sobre algo que eu estou disposto a fazer, e eu quero que vocês se envolvam nisso. Eu estou pensando em criar alguém parecido conosco. Eu estou pensando em criar o ser humano. Mas como Deus não é pego de surpresa, e Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo, nessa conversa, eles dizem assim: mas a gente sabe que uma hora eles vão se desviar, eles vão se perder, eles vão se desgarrar. E aí Jesus nessa história olha e diz: olha eu aqui. Eu estou disposto a descer e eu vou fazer a reconexão, porque assim, Pai, aquilo que o Senhor quer compartilhar, nós também queremos. O Senhor tem desejo de compartilhar a Tua
tua presença com eles, e eu não vou permitir, e nós não vamos deixar que isso se perca. Eu estou disposto, eu vou descer antes de qualquer coisa. Pode contar comigo, eu vou descer. E o Espírito Santo olha e diz assim: e eu vou trabalhar para que esse sacrifício seja glorificado, e eu vou trabalhar para convencê-los daquilo que eles fazem de errado, para que eles abandonem a prática pecaminosa, para que eles se arrependam. E Ele trabalha até hoje. Vocês estão conseguindo entender essa história? Você conseguiu entender que mesmo o próprio Deus chegando e entendendo, Moreto, que nós iríamos traí-lo, que nós um dia pensaríamos se iríamos aceitá-lo ou não, se iríamos recebê-lo ou não, que nós iríamos nos desviar, que nós iríamos desagradá-lo, que nós iríamos feri-lo. Ele olha e diz assim: mesmo assim, eu quero compartilhar a minha vida com ele, eu quero compartilhar a minha presença. E Cristo olhando e dizendo assim: ó, eu serei cuspido, eu serei chicoteado, eu serei crucificado, mas eu quero esse povo conectado contigo, Pai. Eu quero eles na eternidade. Um dia nós estaremos numa grande mesa, onde nós teremos o privilégio de servi-los. E o Espírito Santo diz: eu vou trabalhar com muito afinco para que eles possam estar aqui junto conosco. Uau! Vira para a pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela: Deus não é pego de surpresa. Fala: Ele sabe. Acho que vai complicar a vida do marido e da mulher. Fala assim: Ele sabe coisas a seu respeito que eu não sei. E mesmo assim, Ele resolveu compartilhar a vida nele conosco. Uau! Todos aqueles que aceitaram a Cristo, foi dado o direito a eles de serem chamados filhos de Deus. E essa presença que Ele resolveu compartilhar, a presença de Jesus, muda e transforma os ambientes. Quando nós olhamos para esse casamento, nós pensamos e dizemos: ó, a alegria se foi, a festa acabou. Nós só podemos fazer uma conta básica aqui: 6 metretas ou 6 talhas de 80 a 120 litros. Vamos fazer uma média básica aqui. Nós estamos falando de 600 litros do melhor vinho para ser servido. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo, está entregando de informação a mim e a você? É que Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e não há nada que possa acontecer comigo, não há nada que possa acontecer com você, não existe nenhum tipo de circunstâncias que podem roubar a nossa alegria. Uau! Mas muitas vezes nós nos pegamos borocochô, não é? Eu estou me sentindo... O pessoal falou para mim não falar mais cocô do cavalo do bandido. Mas a gente se pega dizendo assim: não, mas é tudo comigo, Deus.
Mas agora eu gostaria que você observasse as instruções que a mãe de Jesus entrega a galera que estava servindo. Imagina, Jesus ainda não fez nada, e ele olha para ela e diz assim: mulher, é como se ele dissesse: não chegou a minha hora, o que tenho eu contigo, acalma o teu coração. Mas ela olha para a galera que estava servindo, para os serviçais ali, e dizem assim: ó, se atentem àquilo que ele vai falar, se atentem às instruções e às ordens que ele vai dar, e prestem atenção, façam tudo que ele mandar. E eu fico tentando imaginar, conjecturar comigo aquela galera que dizia assim: acabou, e o que a gente vai fazer? E Jesus olha e diz assim: ó, encham essas metretas de água. E a galera vai lá, e eu não sei a dor de cabeça que deu, e quanto tempo durou, para que essas metretas fossem cheias de água. E eu imagino que deu trabalho, trazendo a situação da época e a cultura local e o que eles tinham de tecnologia. Gente, não é fácil não. Mas os serviçais, a galera que estava servindo, fez exatamente o que a mãe de Jesus pediu. Prestem atenção naquilo que ele vai dizer. E muitas vezes o Senhor não consegue operar, porque aquilo que ele nos pede para fazer, nós ignoramos. Porque o que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus na sua vida, ela tem poder se ela for posta em prática por você. Porque o valor que a Bíblia tem para você, ela não tem para outro. A Bíblia continua sendo poderosa, ela continua tendo o seu poder. Ela é a palavra de Deus enviada a mim e a você. A Bíblia, ela tem vida própria. Nessas palavras há poder. A Bíblia fala do verbo, e o verbo se conectou, e está lá revelado o próprio Deus através das Escrituras para mim e para você. Mas o que eu quero que você entenda é que se você não colocar a Bíblia em prática, para você ela é apenas mais um livro e continuará tendo poder na vida de outras pessoas. Mas acontece que o que fazemos? Recebemos as instruções e a correção do próprio Deus, aquilo que Ele quer que façamos, e por vezes ignoramos, e nós queremos que o Senhor intervenha e traga a alegria de volta. A alegria não virá enquanto nós não decidirmos a obedecer. Façam tudo o que Ele mandar. E a pergunta é: você está disposto a fazer tudo o que Ele mandar? Mas pastor, calma lá, como é assim? A gente também não quer se tornar um povo bitolado. A gente está até disposto a fazer assim, algumas coisas que o Senhor nos deixou, né? Algumas instruções, mas tudo assim, não dá para fazer, porque assim, a gente vai errar, e assim... A Bíblia fala que antes que a palavra seja pronunciada da nossa boca, antes que ela saia, antes que ela seja pronunciada por nós, Ele já sabe aquilo que nós vamos dizer. Então, na maioria das vezes, as nossas desculpas, elas não colam, não rolam. Tem a ver
com aquilo que nós queremos, não com aquilo que Deus quer. Tem a ver com os nossos interesses, não tem a ver com os interesses de Deus. Tem a ver com aquilo que queremos fazer. Mesmo o Senhor olhando e pedimos para que façamos uma reforma naquela área, que limpemos o ambiente, que estabeleçamos um lugar seguro, e você diz: mas isso eu não quero. E o Senhor sabia disso tudo. O Senhor sabia que eu e você éramos essas pessoas. E quem escolheu não criar marionetes para que fossem conduzidas foi Ele. Ele nos deu livre-arbítrio a ponto de nos depararmos com o pecado e dizermos: eu quero pecar ou eu não quero pecar, eu quero fazer ou eu não quero fazer. Eu opto pela coisa errada, ou eu opto por fazer a coisa certa, mas Ele nos apresenta, ó, nesse caminho, esse caminho é um caminho de bênção, e este caminho aqui é um caminho de maldição. Se você for por aqui, você vai se dar mal. E muitas vezes nós brincamos de conhecer o Senhor, sabe por quê? Porque mesmo sabendo que nós nos daremos mal, nós dizemos: mas o Senhor é misericordioso, eu peço socorro, Ele me socorre e eu me livro. Fala a verdade, quantas vezes você escolheu a coisa errada, se aproveitando da graça? Quantas vezes você escolheu a coisa errada, porque você disse: depois eu dou um jeitinho, eu sei que Deus vai me perdoar. Afinal, o Senhor falou, pastor, que Ele já sabia disso antes da fundação do mundo. Que eu iria errar. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, no nome de Jesus Cristo, é que cabe a mim e a você cuidarmos da presença manifesta do Senhor nas nossas vidas. E cuidar da presença manifesta do Senhor nas nossas vidas não é apenas convidarmos Ele para o nosso casamento. Não é apenas olhar e dizer: Senhor, vem aqui fazer parte da festa, esteja aqui conosco, nós queremos o Senhor próximo. É receber as instruções do próprio Deus, através do amado Espírito Santo, aquele que disse que continuaria trabalhando para que nós fôssemos convencidos daquilo que nós fazemos de errado, para que nós pudéssemos um dia estarmos todos juntos no céu. E talvez você possa olhar e dizer: a tarefa de Deus está aí, a graça que se manifesta através do Cristo que morreu na cruz. Você pode olhar e dizer: essa tarefa acabou, o Senhor já fez o que tinha que fazer. Mas o Espírito Santo ainda está atuante em mim e em você. Existe Deus não apenas entre nós, existe Deus em nós. E a Bíblia fala que o Espírito Santo foi dado, foi repartido conosco, e não foi por medida. Ele foi dado a mim e a você. Deus está em você. Você está conseguindo entender? Mas como assim, pastor? Eu agora estou assustado. Eu um dia reconheci a Cristo como o meu único e suficiente Salvador. E como assim? Deus está em mim. Deus está em você, porque a Bíblia fala
que os três são um, e uma parte dos três está em você, foi repartida comigo e foi repartida com você. E ele diz assim: sou eu que vou conduzi-los pelo caminho, sou eu que vou acender a luz de alerta, sou eu que vou cuidar deles, eu vou cuidar para que eles terminem a corrida que lhe fora proposta, e eles terminem bem. E para muita gente essa corrida já terminou. E talvez você tenha a infelicidade de conhecer alguém que essa corrida vai terminar antes do ano acabar. Faz parte da vida. Mas a pergunta que não quer calar é: como você tem cuidado da presença desse Deus que, mesmo olhando para tudo isso, disse: eu vou compartilhar a minha presença com eles. Eu vou compartilhar quem eu sou. Eu me manifestarei a eles. Eu vou mostrar os meus atributos, eu vou mostrar o meu caráter, eu vou revelar a eles aquilo que eu quero, os meus desejos. Eu vou dar a eles os mesmos sonhos que eu tenho aqui no céu. O Espírito Santo precisa estar em evidência na sua e na minha vida. A presença de Jesus gera abundância de unção e glória. Ele tem mais para fazer por você do que você imagina. Ele fez mais por você do que você possa pensar. E talvez você se considere alguém: mas eu conheci a Deus, pastor, a minha vida mudou, eu fui transformado. Sim, e talvez você pense hoje que você não erra mais, que você não deixa ninguém bravo, constrangido com as suas ações. Quer ver? Quer a real? Pergunta para sua mulher aí, fala: e aí? Não pede uma nota não avalia não. Que a última vez que eu pedi uma nota lá em casa, a última vez que eu pedi uma nota lá em casa deu ruim. Porque na maioria das vezes nós achamos sermos melhor do que somos. Mas daí quando o outro nos avalia, a gente fala: nossa, o que você tem feito para cuidar da presença que o próprio Deus compartilhou comigo e com você? E eu quero conversar com você um pouco também sobre as experiências que essa presença nos proporciona. Quantas vezes o Senhor não usou você para falar com alguém naquela conversa, na conversa de comunhão? Vocês lembram de comunhão? O que é comunhão? Uma conversa, um encontro onde Cristo está no centro, ok? Se lembram de comunhão? Já conversei com vocês sobre isso. O que é comunhão?
Comunhão é um encontro, seja lá qualquer que for o tipo de encontro, onde Cristo seja o centro. E num tempo de comunhão, você saiu dele dizendo assim: mas eu falei algo para aquela pessoa, e eu nem sei o porquê que eu falei isso para ela, mas assim, eu falei, eu estou sem entender. Mas aquela pessoa entendeu tudo, era só o Senhor usando você para se conectar com alguém e dizendo assim: eu estou assistindo você. O sobrenatural estava evidente que estava acontecendo, mas apenas você que estava sendo usado não sabia. Daí você sai daquela conversa falando assim: por que eu falei isso? Eu nem sei o porquê que eu falei isso para aquela pessoa, mas aquela pessoa entendeu tudo que você falou. Era o Espírito Santo usando você para falar com alguém. Quantas pessoas não foram tocadas ao serem recebidas lá no estacionamento por alguém que foi lá, o recebeu e com um sorriso ele disse: uau. Ou na porta, ou por um ministério, quantas pessoas não foram tocadas pela adoração? Você olhou e disse assim: essa letra dessa música aí tem a ver com o momento que eu estou vivendo. Eu tenho certeza que o Senhor está falando comigo. Sabe por quê? Porque permanecer na presença é estar disposto a viver o sobrenatural de Deus, e o Senhor vai usar o que for preciso para se conectar, para falar com você. Provérbios fala que Ele nos ensina, que Ele fala conosco através da nossa consciência, e quando você olhar e dizer assim: não, isso é coisa da minha cabeça, Ele vai olhar e vai usar alguém para falar aquilo que você precisa ouvir. E quantas vezes isso não aconteceu? Talvez foi aqui, através de uma mensagem. Existe uma expectativa no céu, que a presença do Senhor em nossas vidas sejam preservadas por mim e por você. E através dessa presença preservada por mim e por você, nós abrimos uma porta espiritual para que o Senhor se manifeste, para que o sobrenatural aconteça. Sabe por quê? Ele diz assim: e eu estarei todos os dias com vocês, e os sinais serão a evidência que vocês carregarão, que eu estou com vocês. Uau! Quantas orações que você fez no seu secreto, e Deus te respondeu, e você olhou e disse assim: já? Essa semana lá em casa a gente entrou numa situação meio difícil com algumas coisas, né, Dri? E a gente falou: só resta orar, não tem mais o que fazer. E daí a gente orou, né, Senhor, dá uma força aí. E daí a Adri chegou em casa e disse à tarde assim: está resolvido. Eu falei assim: mas já? Quantos socorros o Senhor já trouxe? Quantas palavras de conhecimento, quantas palavras de sabedoria, quantas palavras proféticas que você nem sabe que você foi utilizado para entregá-las, foram entregues através do simples fato de você cuidar para que a presença dele permaneça, porque onde a presença dele está, existe uma atmosfera pronta para que o sobrenatural aconteça.
seja um portador da presença manifesta do Senhor Jesus. E o Senhor está olhando para mim e para você e dizendo assim, ó, vai acabar o vinho de muita gente, mas vocês vão orar por essas pessoas e a alegria vai voltar. Vai acabar o pão em muitos lugares e eu vou usar vocês para que esse pão se multiplique e vai haver comida em cada uma dessas mesas, porque são vocês, somos nós que o Senhor vai utilizar. E muitas vezes nós queremos que o Senhor derrame algo novo sobre as nossas vidas. E tem um texto na Bíblia que fala assim, ó, o Senhor não põe vinho novo em odres velhos. Ele diz assim, não se põe. Vinho novo em odre velho. E às vezes, gente, e às vezes nós somos essa coisa, esse utensílio inadequado para receber o vinho novo. Às vezes é a gente, com a nossa religiosidade, com os nossos medos, com os nossos achismos, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Às vezes assim, somos nós que impedimos, mesmo o Senhor querendo derramar vinho novo. E se você for estudar a história, sempre que ia ser posto vinho novo em um odre velho, esse odre precisava passar por um tratamento, para ele poder suportar, voltar a ter elasticidade, flexibilidade, para que ele não rompesse, não perdesse o vinho que era colocado nesse odre. E alguns historiadores dizem que eles pegavam esses odres e eles quebravam as suas fibras, eles batiam com pedras nesses odres até que eles voltassem a estar maleáveis, para que eles pudessem receber vinho novo. Você quer ver uma história? Existe uma história na Bíblia que Pedro vai até a casa de um gentil. Imagina alguém chegando na sua casa, se achando, na pura arrogância, na pura religiosidade, na pura prepotência, diz assim, ó, eu vim até aqui, mas assim, eu sou judeu e eu não deveria nem estar debaixo desse teto, não deveria nem pisar na sua casa. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, foi o Senhor que me mandou. Gente, quantas vezes o Espírito Santo não vai à nossa frente, consertando aquilo que Ele já sabe que a gente ia fazer de errado. Porque o que eu vejo nesse texto é exatamente isso. Você imagina alguém entrando na sua casa que você não convidou, que você não chamou, a sua reunião já estava acontecendo, estava todo mundo alegre e chega um cara desse lá na sua casa, Igor, o que você faz com ele? Rapaz, eu ponho para fora na hora, rapaz, quem te chamou aqui? Por acaso eu pedi para que você viesse a essa festa, a essa reunião, a esse encontro, sai fora daqui, vai embora logo. Acontece que o gentil o recebe. E ele diz assim, e o que é que está
que está acontecendo nesse lugar, o que está acontecendo aqui. Mas daí Pedro olha para aquilo que estava acontecendo, e havia uma reunião acontecendo, e o Espírito Santo já tinha chegado antes de Pedro, Parra, e eles já falavam em línguas estranhas, o Espírito Santo já estava se movendo, e Pedro olha e diz assim: uau, o que está acontecendo aqui? O Evangelho chegou até os gentios, eles estão falando em línguas estranhas, a mesma língua que nós recebemos, aquela que o Senhor olhou para mim e disse assim: ó, ficai em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder, para que nós pudéssemos colocar a teoria e a prática, para que nós pudéssemos fazer a junção e anunciar o Evangelho. Eles receberam, dá para ficar nessa casa, dá para ficar aqui. Eles já estão recebendo aquilo que recebemos lá. Quantas vezes o Espírito Santo foi na sua frente, consertando aquilo que você iria fazer de errado? E depois de Atos 2, a primeira mensagem anunciada não é uma mensagem de arrependimento. Não é um arrependam-se. A primeira mensagem anunciada depois de Cristo ressurreto e deles receberam o Espírito Santo é: nós viemos compartilhar com vocês aquilo que recebemos, e o que recebemos é o Espírito Santo. É Deus não apenas entre nós, é Deus em nós. Aleluia. E o que eu quero que você entenda nessa noite, que isso vai fazer a completa diferença na sua vida. Porque talvez você seja uma pessoa inteirada, talvez você seja uma pessoa culta, e você diz, e olha, pastor, eu sei de Bíblia, hein? Eu sei de Bíblia. Mas o que eu quero que você entenda é que depois que o véu do templo se rasga de alto a baixo, havia instruções a qual o Senhor entregou aos discípulos, e o Senhor olha para esses discípulos e diz assim: ó, fiquem lá, porque essas instruções que eu entreguei a vocês são insuficientes enquanto vocês não receberem poder, que é o Espírito Santo. Só depois vocês vão juntar os ensinamentos, as instruções e a teoria que eu entreguei a vocês com a manifestação do poder e autoridade que eu tenho para cada um de vocês, onde o sobrenatural vai passar a ser natural na vida de cada um de vocês, a junção do conhecimento e o Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia. E preservar a presença tem a ver com corresponder o que o Espírito Santo diz. E ele diz assim: lembra daquela conversa dos três lá antes de tudo? E eu trabalharei até o último dia, porque eles não se tornarão o resultado do pecado deles. Eles não serão consumidos pelos rótulos malignos plantados por Satanás sobre a vida de cada um deles. Eu vou trabalhar, eu vou convencer, eu vou conversar com eles sobre o pecado, sobre aquilo que eles fazem
de errado, eles vão se arrepender, eles vão abandonar, e eles estarão sim conosco novamente numa festa de casamento. Uau! A Bíblia fala que eu e você simbolizamos a noiva. O corpo de Cristo simboliza a noiva, e o noivo é Cristo, e um dia Ele vai voltar. E eu acredito que não seja à toa que Jesus faz o seu primeiro milagre em um casamento, devolvendo a alegria. Esse negócio está tudo conectado. Eu creio que Ele voltará para se casar, para se encontrar com uma noiva que anseia pela sua presença. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Existe um convite a mim e a você. Para que nos tornemos as pessoas que carreguem a presença. O próprio Deus decidiu compartilhar isso comigo e com você. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu gostaria que você fizesse dessa canção a sua oração e perguntasse para o Senhor: Senhor, tem alguma coisa que tem me satisfeito mais do que a tua presença? Porque eu entendi essa mensagem de hoje, e eu anseio, e não apenas desfrutar da tua presença, mas eu anseio que a tua glória, o teu poder seja manifesto na minha vida para com outras pessoas, para que o Senhor possa ser visto, para que o Senhor possa ser reconhecido, para que o teu nome seja engrandecido, para que o Senhor seja exaltado. E por isso eu estou aqui a clamar: Senhor, me ajuda a preservar a tua presença no meu casamento. Me ajuda a preservar a tua presença nos meus relacionamentos. Me ajuda a preservar a tua presença. Me ensina a carregar aquilo que o Senhor me deu. Me ensina a manifestar a tua glória. Me ensina a eu me mover, a eu mover-se com poder, autoridade. Me ensina a dar ordens no mundo espiritual. Me ensina, me fala quem o Senhor quer curar. Me mostra aquilo que o Senhor quer fazer. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Me mostra quem o Senhor quer abraçar. E que eu seja e que os meus braços sejam esses braços. Me mostra quem o Senhor quer assistir, que os meus olhos sejam os teus olhos. Me mostra aquilo que há de errado em mim. Mas assim, eu não quero falar apenas que eu sou crente.
As pessoas precisam olhar para mim e ver a manifestação da tua glória, o teu poder na minha vida. Então assim, Senhor, me convença daquilo que precisa ser arrancado de mim, que eu nem sei que precisa ser arrancado. E se você entrou aqui dizendo, pastor, eu estou cansado. A minha alegria já acabou faz tempo. O vinho lá em casa já se foi. Eu não tenho expectativas nenhuma. Eu só toco a vida hoje. Nós gostaríamos de orar por você. Em nome de Jesus Cristo. Se você está assim, nós queremos orar por você. Eu já lanço uma palavra de fé sobre a tua vida. No nome de Jesus Cristo, o Senhor vai trazer e vai derramar um vinho novo sobre a tua vida. E o vinho que o Senhor vai derramar será maior do que e melhor do que aquele que foi servido primeiro. E se não for pela tua fé, vai ser pela fé das pessoas que estão aqui, prontas a orar por você. Se você precisa de uma oração, corre para cá, que nós queremos orar por você.